Boa noite, eu sou a Natane. Boa noite, galera. Eu sou o Pedro. Estamos começando mais um Shape Cult hoje. É um prazer para nós receber vocês aqui na nossa live. O Shape Cult, eu já expliquei isso semana passada, mas é uma live onde a gente vai falar sobre elementos da nossa cultura, como filmes ou séries, e a gente vai relacionar isso com a Bíblia, com aquilo que Deus quer falar com a gente. E a gente vai ver como existem muitas coisas que a gente pode relacionar. Uma das coisas que a gente fala é que nós somos seres espirituais e nós precisamos olhar para as coisas de uma maneira espiritual. Então, quando eu estou assistindo um filme, quando eu estou lendo um livro, por mais que não seja um filme cristão ou um livro cristão, o meu espírito está conectado. Então, eu consigo é, fazer links, fazer conexões com a Bíblia e Deus consegue falar comigo através disso. Muito bem, então hoje o nosso assunto vai ser Batman. E nós trouxemos vocês diretamente para nossa casa para nós Isso. falarmos sobre Batman, toda a história dele, tudo que engloba a história dele. Claro que muito resumido, porque Batman foi lançado em 1939, então quem somos nós para resumir Batman, né? Então, a gente vai contar um pouco sobre a história dele, quem é ele, o que compõe a história dele, começando pelo como que ele se tornou o Batman, como que ele veio a se tornar o Batman, porque o Batman ele viveu uma história traumática. Se você assistiu o primeiro filme do Christian Bale, que é essa última trilogia que foi lançada, ele é muito interessante porque ele conta certinho, assim, desde o começo que aconteceu. E o primeiro trauma que aconteceu na vida dele foi que os pais dele foram assassinados na frente dele por conta de um roubo. Então, de um assalto, Ele né? tinha 8 anos de idade quando isso aconteceu. Então, ele foi criado basicamente pelo mordomo da família, que é o Alfred, que cuidou dele, que tomou conta dele, que fez o papel de pai na vida dele, né? Uma das coisas que até a gente estava conversando com os amigos nossos é que o Alfred, ele pode até ser, a gente pode fazer uma relação com o que o Espírito Santo faz com nós, porque depois de um trauma que o Batman ali, o Bruce Wayne, que é o nome do homem ali, né, o Bruce Wayne, quando ele sofre esse trauma, essa perda, o Alfred que ajuda ele, que cuida dele. Então, é mais ou menos como o Espírito Santo age com nós, nos consolando, nos ajudando, nos fortalecendo, né? Então, a nossa primeira, digamos, primeira relação que a gente pode fazer com a Bíblia, vamos falar que o Alfred é como se fosse um Espírito Santo na vida do Bruce Wayne. Após isso, ele cresce com isso dentro dele e ele começa a treinar. O Bruce Wayne ele começa a tentar ser mais forte e aprender coisas diferentes e ele entra para uma liga que se chama League of Shadows ou Liga das Sombras, que é uma liga, é um grupo, eles se denominam um grupo muito antigo, de centenas de anos atrás. Só que esse grupo, eles dizem que fazem justiça, é, mas assim, a justiça deles por exemplo, se uma cidade lá tá cheia de criminosos, eles vão lá e eles acabam com a cidade inteira. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque é uma das perguntas que a gente vai responder de alguém que nos mandou aqui, justamente falando sobre a League of Shadows, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final, beleza? Então, o Batman ele tem, além de vários quadrinhos, né, que ele surgiu nos quadrinhos da DC Comics, ele gerou vários e vários filmes também. Inclusive, um dos meus filmes preferidos, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu amo, eu amo, amo demais. Se não for meu filme preferido, é um dos top 3 ali. E nesse filme, ele retrata a história do Batman contra o vilão, que é o Coringa, que é o maior inimigo dele, eu acho. Eu considero o maior inimigo dele, que tem tantos outros, né? O Pinguim, tem vários outros, o Charada,
que só aparece mais nos filmes antigos, né, ou em desenhos, mas ele tem vários e vários vilões. E o primeiro filme foi produzido em 1989, então pense, depois disso já teve vários e vários filmes, tem vários e vários Batmans, atores que foram escalados para fazer Batman, vários e vários atores que foram escalados para fazer Coringa e outros vilões, né? Mas é a melhor série de filmes que a gente considera, né? E talvez você também, se já assistiu o Batman, é a série de 2005, 2008 e 2012. E agora, em 2021, se tudo der certo, teremos um novo filme aí do Batman, que vai ser o Robert Pattinson, né? Torcendo aí para que seja um filme bom, né? Porque o ator, vamos ver aí o que vai acontecer, né? Mas a gente contou agora, resumiu super resumidamente a história do Batman, né? Mas ele, o que a gente aprende, assim, que ele usa esses traumas que ele passou para gerar justiça. Então, eu acho legal, gosto muito do Batman, porque ele tem, tipo, alguns lemas, alguns princípios que ele segue. Por exemplo, ele não usa armas letais, ele não usa, você não vai ver o Batman usando arma com bala, sabe? Ele usa outros tipos de arma, as pessoas desenvolvem armas para ele, mas ele é tipo assim, não uso armas com balas, eu sou mais ou menos do bem. Assim. Ele traz justiça, né, para as pessoas que estão sendo injustiçadas mesmo, né? O Batman, ele é um herói, mas ele não tem superpoderes, né? Os poderes que ele tem são luta, que ele aprendeu artes marciais e tal, no League of Shadows, e, e coisas que ele desenvolve, que ele compra, por exemplo, o Batmóvel, o cinto lá do Batman. Então ele não tem superpoderes, mas ele sabe lutar muito bem e ele tem muitos aparatos ali, muitos equipamentos, né? Sim. E o que a gente pode tirar de princípio para nossa vida, vendo a vida do Batman, né? Uma das coisas que a gente listou aqui é que a gente não pode se esconder atrás dos nossos traumas. Esse seria o primeiro ponto. A gente não pode usar os nossos traumas também como muleta, ficar se vitimizando, né? O Batman, por exemplo, o Bruce Wayne, né? Podia ter ficado assim, ai meu Deus, mataram os meus pais na minha frente, e levar isso como uma culpa, talvez. Ai, foi porque eu quis ir ver tal filme lá no cinema, né? Ou porque eu quis. Mas ele usa esse trauma para ir além, né? Para romper limites, romper barreiras. Ele busca essas artes marciais, que nem o Pedro falou. Mas o que a gente quer tirar aqui é que todos nós passamos por traumas na nossa vida. Você passou por traumas, eu passei por traumas. Pedro passou por traumas e a gente ainda vai passar por traumas na nossa vida. Não, isso não terminou ainda. A gente ainda vai viver coisas traumáticas na nossa vida. Inclusive, esse tempo que a gente está passando, quem imaginou viver uma pandemia? Não é um tempo fácil que a gente está vivendo, né? Mas a gente pode, tem duas opções, ficar colocando se culpando, ficar culpando Deus, ficar culpando nossos familiares por algo que aconteceu, ou a gente superar isso em Deus. Assim, eu creio que ele tem poder para nos fazer romper com esses limites, essas barreiras, assim, algo que às vezes a gente leva faz muito tempo e não consegue romper. Em Deus a gente consegue isso, ele nos ajuda. E o trauma do Batman tornou a causa dele. Ele foi ferido por uma injustiça. Assassinaram os pais dele por causa de um assalto. Então, ele usa isso para combater exatamente aquilo que ele viveu. E talvez a gente pode usar, por exemplo, os nossos traumas, as nossas vivências para ajudar outras pessoas. Talvez não vai ser tanto para combater, mas também vai ajudar outras pessoas que passaram talvez pela mesma coisa que a gente viveu, que passaram pela mesma situação que a gente viveu. A gente vai poder auxiliar com a nossa vida, a nossa experiência, do nosso trauma, daquilo que Deus nos curou nele, né? Então a gente tem que fazer que nem o Batman, né? A gente tem que usar aquilo que nos traumatizou para ir além, para romper limites, para romper barreiras. Isso. Eu quero ler um texto com você
A Bíblia fala em Salmo 147, no versículo 3, fala assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Está falando de Deus. Só Deus pode curar as nossas feridas e o nosso coração que está quebrantado, que está triste. Talvez você tenha passado por coisas na tua vida há muito tempo atrás ou recentemente e você não sabe onde encontrar cura para isso. Você se sente triste por alguma coisa que aconteceu, está com o coração quebrantado, né? A palavra que a gente tem para você é que Deus pode curar isso. É Deus que pode fazer isso na sua vida. Então, deixe Deus curar os teus traumas. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando um trauma, algo ruim acontece, é ir até Deus e falar: Deus, eu preciso de uma cura nisso. Eu quero que o Senhor me cure. Eu preciso sair diferente. E Deus tem a cura para você, sabe? Às vezes você não achou a cura para os teus traumas em outro lugar, ou você buscou e não achou. Eu quero falar para você: Deus tem cura para os teus traumas, para as tuas crises, para aquilo que você sofreu, que talvez você carrega há muito tempo e não sabe como lidar. Deus, ele pode curar isso na tua vida. Eu acho legal também, desculpa interromper, Pedro, é que Deus ele pode usar pessoas, né, para te ajudar, como a gente falou, né? Claro que você pode procurar um amigo, como o Alfred mesmo foi pro Batman, Sim. né? Ele foi um grande amigo para ele, apoiou ele, ajudou ele. Então eu acho que a gente pode ir atrás de amigos, a gente pode ir atrás de ajuda profissional, mas Deus ele vai estar com você nesse caminho, ele não vai te deixar sozinho, né? O Espírito Santo vai estar com você, vai te curar desses traumas, né? Amém. Outra coisa que a gente pode aprender, que a gente deve fazer com os nossos traumas, é não viver de passado. Porque às vezes algo aconteceu há muito tempo atrás e a gente foi deixando, foi esquecendo, ou a gente vive isso, potencializa esse trauma, vamos dizer assim. Muitas vezes até o diabo usa isso para que algo se torne maior, algo que é tão pequeno se torne algo grande. E muitas pessoas vivem disso, vivem dos seus traumas, vivem dos seus problemas. Então, a Bíblia fala, Isaías, capítulo 43, versículo 18. Quero ler esse texto com você. Fala assim, ó: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Tem até um ditado que quem vive do passado é museu, né? Mas é verdade, às vezes a gente vive tanto no passado e a gente esquece do hoje. Deus tem coisas novas. Ali no texto de Isaías, o Isaías ele fala: vejam, eu estou fazendo coisas novas. Na verdade, é Deus que está falando através de Isaías. Estou fazendo coisas novas, coisas diferentes. Vocês não estão enxergando. Por que muitas vezes a gente não percebe o novo de Deus? Porque a gente está vivendo de passado. A gente está vivendo de coisas antigas, coisas que já eram para a gente ter superado, coisas que já eram para a gente ter passado por isso, buscado cura, e a gente está ainda patinando, ainda a gente está parado, estagnado no mesmo lugar, né? Então, a Bíblia nos orienta: não vamos viver de passado. É óbvio que muitas vezes até tem coisas boas no nosso passado, não é que a gente precisa esquecer tudo, mas não viver dessas coisas, dessas amarguras, desses problemas que muitas vezes já faz tanto tempo e a gente ainda está vivendo, passando por isso, e que não precisava estar passando, né? Você também deve usar esse trauma, né, para ajudar outras pessoas, como a gente já comentou. Você tem que usar ele para, se você, por exemplo, eu vivi na minha vida a separação dos meus pais. Algum tempo na minha célula, várias das minhas discípulas tinham casos de pais separados. Então eu consegui orientar elas, porque eu vivi isso. Não foi uma coisa boa, claro que não foi, mas eu aprendi a ajudar outras pessoas, usar esse trauma para ajudar as outras pessoas, né? Então a gente tem que lembrar disso, assim, que a gente
É claro que a gente está passando por esse momento, não é fácil enxergar, talvez, isso, mas no momento certo você vai ser usado para ajudar outras pessoas. Como o Batman foi, uma hora ele ficou pronto e ele Isso. pôde ajudar as pessoas, né? No texto de Atos 28, a Bíblia fala sobre Paulo. E a Bíblia fala que Paulo, ele foi mordido por uma cobra, então ele sofreu uma ferida, um trauma, mas ele foi curado e a Bíblia fala que ele começou depois disso a orar pelas pessoas e outras pessoas foram curadas. Então, talvez o teu trauma, Deus vai usar isso para ajudar e para tocar a vida de outras pessoas, através daquilo que você sofreu. Deus quer usar isso, né? Deixe Deus usar isso para curar outras pessoas. Amém? Outra coisa, então, o nosso ponto 2, o primeiro ponto que a gente falou foi sobre traumas, sobre crises, né, feridas. O segundo ponto que a gente quer trazer aqui, que a gente quer relacionar com o Batman, é algo bem legal que acontece nos filmes, nos quadrinhos, No desenho nos também. desenhos, que é como eles chamam o Batman, como que eles fazem contato com o Batman quando alguém está sofrendo alguma coisa. Como que é o nome do Detetive Gordon. Detetive Gordon? Então como que eles fazem? Ah, tá tendo um crime acontecendo. É porque assim, se você já assistiu Batman, você sabe que a polícia não é muito a favor do Batman, mas o detetive é. Então, tipo, o detetive tá do lado dele. Ele sabe que às vezes a polícia não vai dar conta. Então, eles pegam e chamam o Batman, tipo, então como que a gente vai chamar o Batman? Isso. Aí em cima lá, né, da delegacia tem, tipo, uma super lanterna, um farol, né, que eles usam pra chamar o Batman, que tem um sinal do Batman, com certeza você já viu isso, seja em desenho, seja em filme, seja em quadrinho, uma imagem, você conhece, esse é o estilo de chamar o Batman, né? Isso. Eles usam lá o símbolo do morcego lá, né? E quando o Batman vê aquilo, ele sabe que ele está sendo chamado por alguma coisa. E ele tem que ser rápido, ele tem que ir na hora, porque a vida de alguém pode estar correndo risco. Agora, o que nós podemos relacionar isso para a nossa vida? Deus, ele nos chama também. Talvez você sentiu sendo chamado por Deus para alguma coisa, em algum momento, você sentiu que Deus estava te chamando, te convocando, assim, vamos dizer, o Espírito Santo estava te incomodando ali para alguma coisa. Nós somos chamados por Deus todos os dias. Todos os dias Deus tem coisas novas para nós, para a gente viver. Só que a diferença está em como você responde a esse chamado. Porque da mesma forma como o Batman ele tinha que ser rápido porque vidas estavam em jogo, muitas vezes é a nossa vida que está em jogo e Deus quer te chamar para viver algo diferente, algo novo, e você não está atendendo. Você está fechando os teus ouvidos, ou não dando atenção, ou não dando importância para o que Deus está te chamando, para o que o Espírito Santo está te chamando. O que a gente quer é que você atenda ao chamado de Deus com urgência, rápido. A hora que Deus te chamar para alguma coisa, a hora que Deus te pedir alguma coisa, vai e faça logo. Deus ele nos chama primeiramente para intimidade com Ele. A primeira coisa que Deus nos chama é para ser íntimo dele. E muitas vezes, talvez Deus tenha te chamado a ler a Bíblia, Deus tenha te chamado a orar, e você tem perdido tempo com outras coisas, fazendo outras coisas, com outros entretenimentos, vamos dizer assim, e você tem perdido tempo e perdido esse chamado de Deus. Eu quero ler um texto com vocês que eu acho muito legal, que fala muito comigo, que é Mateus, capítulo 14. Esse texto fala muito comigo porque até é sobre Pedro. E é quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. É uma proposta um pouco diferente de Jesus, né? É uma proposta para Pedro viver algo sobrenatural, algo que ninguém nunca tinha vivido, que é andar sobre as águas. Então, o texto fala assim, no Mateus capítulo 14, versículo 28. Fala assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: então vem. Eu acho que essa era a resposta que Pedro não queria ouvir.
Talvez Pedro queria ouvir assim, não, espera aí que eu já tô chegando, não precisa vir, né? Eu acho que até o Batman, né, numa situação, às vezes ele Ah, queira se sim. esconder, né? Porque, meu Deus, é tanto problema, né, nessa cidade, Gotham. Tanto problema, né? Que acho que uma hora ele deve falar assim: "Ah, alguém podia ir lá por mim, né?" Então, Jesus responde, então vem, Pedro. E a Bíblia continua assim, então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. E foi na direção de Jesus. Esse texto é fantástico. Meu Deus, poder viver isso, né? Pedro, ele estava num lugar de conforto para ele. O barco representava um lugar que estava confortável, estava tudo bem. É, as águas, por mais que tivesse uma tempestade ali, mas ele estava seguro, era um lugar de segurança. Só que quando Jesus chama Pedro, Pedro ele deixa isso para trás, aquilo que era seguro, aquilo que era confortável e vai até Jesus. Pedro ele não pensa duas vezes, ele pega e vai. E coisas maravilhosas acontecem. Talvez na nossa vida a gente não tenha experimentado coisas maravilhosas, coisas tão massas assim, porque a gente não tem respondido sim a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo. A gente tem preferido ficar no nosso lugar de conforto, preferido talvez ficar com os nossos entretenimentos, ficar mais tempo nas redes sociais, ficar mais tempo fazendo outras coisas do que dizendo sim ao chamado de Jesus. Tenho certeza que quando a gente começar a dizer sim e aí rápido na hora, a gente vai viver coisas muito maiores do que a gente sonha. Um outro texto também que eu quero ler com vocês, 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Aqui a Bíblia vai falar, acho que eu não vou ler que o texto é bem grande, mas a Bíblia vai falar sobre o chamado de Samuel. Samuel ele era um menino ali, um adolescente, um jovem, e ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, a Bíblia fala. Então Deus chama ele estava no templo lá, é, e Deus chama ele, e detalhe, era de madrugada, era de noite, a Bíblia fala. E Samuel ele responde, mas ele não sabe que é Deus. Daí Deus chama de novo, ele responde, mas ele ainda não sabe. Ele não entende, né? Ele Ele não não entende entende. esse chamado, né? Isso. Que muitas vezes é o que acontece com nós. Muitas vezes nós não sabemos que é Deus nos chamando. Só que Deus ele chama duas, três, quatro vezes. E daí Samuel ele entende e ele fala assim: Senhor, eu tô aqui, eis-me aqui. Samuel ele responde rapidamente à voz do Senhor. E o interessante é que era de madrugada. E eu não sei se você já acordou de madrugada alguma vez, mas às vezes eu acordo e normalmente eu sei que é Deus me acordando, porque já é difícil eu acordar de madrugada. Então quando eu acordo, eu sei que é Deus, que é o Espírito Santo me chamando para orar, para falar com Ele. Preste atenção, se você acordar de madrugada, não pense que foi outra coisa, pense que é o Espírito Santo te chamando. Se nessa madrugada Deus te acordar, eu espero que isso aconteça, vá, fale, eis-me aqui, nem que você fique na cama, mas responda a Deus, fale com Deus, vá, leia a Bíblia, ore, tenha um tempo ali de intimidade. Mas é importante a gente destacar que a gente precisa dar importância à voz de Deus. Outras vozes, a gente no mundo existem várias vozes, a voz da nossa carne, a voz do mundo, a voz do diabo, a voz das outras pessoas. Qual voz a gente tem dado mais importância quando isso nos chama, né? Para quem a gente tem dado mais importância? Talvez, vamos usar o exemplo do Batman. Às vezes ele estava numa reunião importante, sei lá. É porque além dele ser o Batman, um super-herói, ele era uma pessoa da Isso. socialite, ele era um empresário, então ele era uma pessoa assim importante na Importante na sociedade. Por mais que sociedade. as pessoas não soubessem que ele era o Batman, ele ainda tinha essa personalidade que era fora de ser o Batman, né? Que é o Bruce Wayne. Então ele podia estar com alguma coisa importante, né? Sendo resolvida, mas eu lembro que
nos filmes, nos desenhos, tudo, ele sempre dá uma desculpa, então, naquela reunião que ele tá, e ele vai para aquilo que importa, que é o chamado dele, né? Isso. Então, a gente precisa dar importância ao chamado de Deus também na nossa vida, né? A hora que ele nos chama, a gente tem que ir, a hora que ele pede, a gente tem que fazer, porque a gente tem que deixar as outras coisas de lado e ouvir a voz dele, né? E mais uma coisa importante que a gente pode tirar dessa história toda do Batman, desse personagem que a gente gosta tanto, é o nome dele, né? Que além de ser Batman, ele seria o Cavaleiro das Trevas. Quando a gente olha assim, ou fala, se você pensa assim, Cavaleiro das Trevas, a gente já pensa, é do diabo, é do Satanás. E é das trevas, é escuro. Mas se a gente que nem o Pedro falou no começo, a gente olhar com uma perspectiva assim, que a gente é do espírito e a gente perceber, né, essas características do espírito nessa história, a gente consegue ver que o Batman, apesar de ele ser o Cavaleiro das Trevas, ele era chamado assim porque ele trabalhava no escuro, a maioria das vezes era à noite, né? Eu acho que 90% das vezes ele estava trabalhando à noite, ou ele trabalha, se é de dia, em um lugar que está escuro, tipo um galpão, alguma coisa que ele não pode ser enxergado. Mas por que, que ele tem esse nome? Porque ele andava em lugares que ninguém ia, ele ia nas partes do Gotham que ninguém tinha coragem, que às vezes até a polícia não tinha coragem de ir. Ele caminhava pelos lugares esquecidos de Gotham, ele ia exatamente onde ninguém tinha coragem de ir. E às vezes, e o que a gente tira disso? Que a gente tem que ser assim. Nós, quando a gente atende esse chamado que Deus fez para nós, que o Pedro falou agora, a gente tem que entender que a gente tem que estar pronto para ir aonde o Senhor nos pedir, a fazer o que Ele nos mandar. Às vezes vai ser coisa que a gente não está acostumado a fazer, às vezes vai ser coisa que a gente não gosta de fazer, mas é o que Ele nos chamou. A gente tem que ser luz em meio às trevas, né? A gente tem que ser luz onde há escuridão. Então, se Deus pediu para você fazer tal coisa, faça. Se ninguém mais está fazendo isso, não interessa. Se Ele te pediu para você fazer isso, faça. Se Ele te deu esse chamado, obedeça, sabe? Mesmo que ninguém mais esteja fazendo, mesmo que ninguém mais fale a respeito disso, se Deus colocou isso no teu coração, siga esse chamado, porque Ele tem um propósito, sabe? Vá em lugares que você nunca foi, que as pessoas nunca pisaram, que às vezes não tem coragem de ir. Fale com aquela pessoa que é emburrada, que nunca te deu atenção, às vezes, de você querer falar sobre Deus, ela nunca te deu bola, nunca te deu atenção. Ande por esses lugares, ande por esses lugares escondidos, seja um cavaleiro de Deus em meio às trevas, né? Seja lá em Mateus 5,14, fala basicamente assim, uma luz no meio do dia não faz diferença, porque já tem luz. Então, se você ser luz no meio da luz, vai ser só mais uma luz. Mas se você for luz em meio às trevas, você vai fazer diferença. Se você for luz onde precisa de luz, onde a luz faz diferença, vai fazer toda a diferença, vai transformar o ambiente, vai transformar a situação. Então, eu quero desafiar você mesmo a ser sensível ao Espírito Santo e ver o que ele tem te chamado, qual que é a tua treva, qual que é o lugar que você tem que ir, quais são os lugares de Gotham que você tem que ir lá, os lugares esquecidos, os lugares, às vezes vai ser uma pessoa, às vezes vai ser um assunto que ninguém fala sobre. Peça para Deus, estude, né? Busque na palavra coisas que possam te pautar, te ajudar, né? Busque pessoas, amigos, como a gente falou do Alfred, como a gente falou. Como é o nome daquele cara lá que cria as coisas para ele? Não vou lembrar agora. Não lembro também. Mas se ele precisa de alguma coisa, ele vai para ele, entende? Tipo, ele não cria arma sozinho. Ele vai até ele. Então, a gente precisa ter contato, a gente precisa se aproximar das pessoas, né? Dos nossos líderes e buscar ajuda se a gente está com dúvida de alguma coisa, né? Mas a gente deve responder esse chamado que Deus tem para nós. E se a gente pensar hoje, esse tempo que a gente está passando é um pouco, vamos dizer, trevas, né? É um período sombrio, um período difícil. Sim, a gente não sabe
A gente não sabe quando que a gente vai voltar a se reunir, a gente não sabe quando que vai voltar os cultos, a gente não sabe quando que a gente vai poder se abraçar de novo, quando que vai ter show de novo, quando que vai ter aglomeração, quando que a gente vai parar de usar máscara. É todo um tempo de incertezas, né? E o que Deus quer é que a gente, que a nossa luz, a luz de Deus que está em nós, brilhe nesse tempo de escuridão. O texto ali, que até leu, a continuação fala: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então, que essa luz de Deus que está em nós brilhe nesse tempo de escuridão. Amém? É isso, gente, que a gente queria compartilhar com vocês, as nossas impressões sobre Batman. Lógico, tem muita coisa, Muito mais, né? muito mais. Tudo, acho que se a gente fosse falar sobre, teria assunto para falar sobre cada filme do Batman, sobre todas as histórias em quadrinhos, se a gente quisesse. Os desenhos. Os desenhos, né? Eu, na minha infância, assistia muito Liga da Justiça, eu amava o Batman desde aquela época lá, da Liga da Justiça. Só quem é mais velho vai saber, acho que talvez os adolescentes não saibam. Mais velho é nossa idade, né? Tipo, 20, 30 anos aí. Eu não sei, você é adolescente, responda aí pra nós, por favor, no Você YouTube. Você conhece Liga da Justiça? Desenhos, né? O desenho que passava no... Como é que era? No SBT. No SBT, de manhã, quando eles davam de tarde, acordava... E ele passava assim, ó, era meio-dia, cara. Daí a gente tinha que, tipo, negociar ali com a mãe se dava pra gente assistir, se dava pra assistir antes de almoçar, mas eu amava, eu depois de um tempo ainda, quando eu era adolescente, eu assistia acho que quando eu era criança, e daí quando eu era adolescente, uns 16 anos, eu baixei tudo novo, os Liga da Justiça pra eu assistir, porque eu amava o Batman. Mas o Batman também era o meu super-herói preferido, e é o meu super-herói preferido da DC, que é a Liga da Justiça. Muito bem, gente. Outra coisa também, até, nos perdoe se a gente falou alguma coisa errada. Talvez você é super mais fã de Batman super, que a gente. Super nerd e todas as informações de Batman, você ama Batman, você sabe todos os detalhes de Batman. Nos perdoe se a gente falou alguma coisa errada, tá bom? A gente gosta bastante, mas nós não sabemos tudo sobre a série, tá bom? Se a gente falou alguma coisa errada, entre em contato com a gente pra gente poder corrigir. A gente faz uma retratação no próximo. Isso, fazemos, Repute. A gente fala o que a gente falou de errado. Uma pergunta que eu quero responder aqui, que é do Aron. O Aron perguntou para nós. Deixa eu ler aqui a pergunta dele. Por que o League of Shadows quer destruir Gotham? Então, por que essa Liga das Sombras aí quer destruir Gotham? Que o Batman fazia parte. O Batman fazia parte da Liga das Sombras. Então eu andei dando umas pesquisadas. O League of Shadows, ele era um grupo de pessoas, assim, uma liga, né? Como o nome já diz, que era para fazer justiça contra os bandidos e tal. Só que, então eles treinavam e era meio assim, artes marciais, se não me engano, no Tibete, que eles tinham a sede, alguma coisa assim. E eles, se uma cidade estava com muito vilão e fazendo muita injustiça, eles iam, só que eles destruíam toda a cidade. Eles acabavam com a cidade inteira. Essa Liga das Sombras aí, e é uma liga que já existia muito antes do Batman, há muito tempo atrás. Então o que aconteceu? O Bruce Wayne, ele conheceu essa liga e foi treinar com eles. Ele se tornou um membro da Liga das Sombras. Só que chega um momento que o chefão lá, que eu não lembro o nome, dessa liga, eles querem destruir Gotham, porque Gotham se tornou uma cidade de muitos pecados, vamos por assim, de muita injustiça, muita coisa ruim estava acontecendo. E o Bruce Wayne, ele foi, no filme fala, o filme de 2005, Batman Begins, mostra ali que eles querem destruir Gotham, mas o Bruce Wayne, ele se coloca contra a Liga das Sombras. E ele luta contra a Liga das Sombras inteira, porque ele não quer destruir Gotham, né? É a cidade dele, natal, ele quer proteger, e tem a briga ali no filme, todos eles morrem com uma explosão,
aí já um spoiler, Como sempre, como né? sempre. Tradição nesse programa aí é dar spoiler. Mas no HQ, nas histórias em quadrinhos, é, é uma história um pouco diferente, tá? Então, é mais assim um resumo. Então, eles querem destruir Gotham porque Gotham se tornou muito ruim, assim, as pessoas. Eles querem destruir, mas o Batman se coloca na frente ali e impede isso de acontecer. Respondido, então, Aron? Por favor, comenta aí Isso se aí. nós respondemos. E a gente quer deixar Os avisos. avisos dessa palavra, alguns avisos para vocês, que sábado a gente tem um programa aí do Shape Live com o tema especial Dia dos Namorados. E uma curiosidade aqui desse casal que vos fala é que quando eu e o Pedro a gente começou a orar, assim, Conversar. ia conversar mais, assim, com outras intenções, Quando ela deu em cima de mim, na verdade, né? a gente estava assistindo trilogia do Batman. Na verdade foi assim, ela falou, vamos lá em casa, eu chamar o Vini, vamos assistir Batman, não sei o quê. Daí foi, É porque a gente tinha tradição de fazer, até hoje a foi gente dando em tem, cima de mim. de assistir todos os filmes, assim, tipo, a gente pega uma série de filmes e assiste. Aconselho você a fazer isso, agora estamos com muito tempo nos finais de semana, então assista, pega uma e maratona aí algum tema, se você não assistiu Batman, pega os Também 3 não. filmes aí, os últimos 3 filmes e assiste. Esses dias eu tava implorando pro Pedro pra assistir de novo e a gente não assistiu ainda. Mas quando a gente começou a conversar, foi um dos primeiros filmes que a gente O Batman tava assistiu junto. O procurando. Batman tava aqui, ele deve ter caído. Mas a gente tem um Batman aqui em casa para nos lembrar disso. Momento fofura, né? Mas não perca então o Shape Live especial Dia dos Namorados. Vamos ver o que vem por aí. Surpresas, não sabemos. É às 20 horas. Conecte-se com a gente aqui no canal da Comunidade Cristã Zoe. E a seguir agora, no mesmo YouTube aqui da comunidade, o pastor Cezinha vai estar tendo uma conversa, uma live com ele, que sempre é muito, muito fera, muito massa. Então, não se desconecte, continue com a gente. Logo, daqui a logo, pouquinho ele já vai estar online vai aí. entrar. Então a gente quer te pedir para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curta aí se você curtiu esse vídeo, esse assunto, né? E a gente espera que para a próxima a gente consiga fazer uma votação aí, né? Que essa semana não saiu, mas que vocês ajudem a gente a escolher qual será o próximo tema que a gente vai conversar aqui no Shape Cult. Vamos ver o que nós vamos fazer diferente da próxima vez. Isso. Então, se você tiver sugestões, deixa aí nos comentários pra gente falar. Beleza? É isso, gente. Deus abençoe. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.